Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar encerramento à nossa semana aí dos 5 caminhos do prazer. Então, desde segunda-feira nós estamos falando sobre esses caminhos, né? Muito conteúdo, muita informação. E agora nós vamos encerrar com um dos caminhos mais especiais e mais importantes que nós temos, que é o quê? O caminho da espiritualidade. Então, nós fomos aí ao longo das gerações, né, ao longo das civilizações, ensinados a tirar essa parte do aspecto sexual. E eu quero justamente trazer uma conotação diferente, para que você entenda, para que as pessoas entendam, de que quando nós estamos por inteiro no sexo, o prazer é muito mais intenso, muito mais gostoso e você consegue realmente vivenciar a sexualidade de forma plena, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar nossa semana aí dos 5 caminhos do prazer com o nosso tema principal. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu vou só recapitular para você que está chegando aqui agora, que não acompanhou a semana, né? Os vídeos estão disponíveis aqui e no YouTube também. Então, olha só, nós iniciamos na segunda-feira falando sobre a mente, como ela é importante para o seu prazer e para que o seu relacionamento dê certo. Principalmente a sua mente inconsciente, onde estão ali as suas crenças, os seus paradigmas, os seus traumas, tudo que você vivenciou ao longo da sua vida, guardado ali e de uma certa forma transformando isso em atitude, né? Porque o nosso inconsciente acaba gerando uma emoção e essa emoção faz a gente ter uma atitude aí, seja na cama ou dentro do casamento. Então, como é importante você entender esse aspecto e começar a modificá-lo. Depois nós falamos sobre as emoções, que muitas vezes, racionalmente falando, você quer muito uma coisa, mas você sente algo diferente em relação àquilo. E é essa maneira de sentir que vai fazer você ter um comportamento dentro do seu relacionamento. Então, não adianta você dizer, por exemplo, que você quer fazer sexo, que você quer satisfazer o seu marido, que você quer um relacionamento legal, que você quer ser feliz no relacionamento, se lá no fundo, lá no íntimo, você acha que todo homem vai trair, você acha que no final você vai se separar, porque os seus pais viveram um relacionamento ruim. Então é isso, esse sentimento que acaba realmente se tornando real na sua vida, tá? Então nós falamos sobre nossas emoções, falamos sobre as nossas energias, como ela interfere no seu relacionamento e no sexo. Você vai para o sexo, você não tem vontade de nada. Você fica ali simplesmente um corpo deitado, sem energia. Nós falamos sobre a energia sexual, a energia masculina e a energia feminina. Então, se você não assistiu, depois você vai procurar o vídeo e dar uma olhada lá para você interagir melhor com esse tema, tá? Ontem nós falamos sobre o aspecto corpo, que é um dos caminhos do prazer. E ainda ontem alguém me perguntou, depois da live, sobre a questão da masturbação, né? Se a masturbação é um caminho importante para essa descoberta. E aí vai depender muito. Porque mulheres que têm uma mente fechada, que pensa horrores sobre a masturbação, que tem simplesmente... o simples fato de pensar sobre o assunto já causa nela um mal-estar físico. Essa mulher ela não pode utilizar a masturbação como uma forma de autodescoberta antes de trabalhar os outros caminhos, entende? Então, a receita do bolo não vai servir para todo mundo, gente. Porque todo mundo fala que a gente precisa se tocar para poder se conhecer. Mas isso vai depender muito de cada mulher. Tem mulheres que se fizer isso vai ser uma agressão muito violenta para ela, para o que ela acredita. Então é melhor que a gente comece a trabalhar de dentro para fora, tá bom? Para quando chegar nesse sentido de você estar realmente mais livre, mais aberta, aí sim chegar o momento de você se conhecer, de você se tocar. Mas tudo dentro de um tempo, tudo dentro de cada dificuldade, de cada resistência e de cada abertura ao longo do processo, tá bom? Então, por isso que é importante a gente entender esses caminhos, porque nós somos, digamos assim, lá no fundo, nós somos todos iguais. Mas na superfície nós somos bem diferentes.
Por que eu falo que somos iguais? Porque todos têm esses 5 corpos. Não existe uma pessoa que não tenha. Todos têm esses 5 caminhos, né? Você tem o seu corpo físico, tem sua energia, tem suas emoções, tem sua mente. Todos nós temos. Então somos iguais nesse sentido. Mas quando se trata de personalidade, a gente acaba aí colocando uma capa um pouquinho diferente um do outro. Mas no fundo, a forma de resolver os problemas humanos são os mesmos. São os mesmos. É por isso que a gente atende casal hétero, atende casal homoafetivo. Eles vêm com as mesmas dificuldades e a solução é basicamente a mesma, entender que o ser é humano e tratar como humano, esquecer as diferenças que esses olhos nossos estão acostumados a ver, sentir a pessoa, né? Imagine você fazer sexo com o seu parceiro, com a sua parceira, sentindo a pessoa, ao invés de ficar olhando ali as dificuldades, olhando as limitações, sentir a pessoa. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o caminho espiritualidade, que é aí o 5º caminho do prazer. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, do físico, que é o corpo, quando a gente fala da energia, né? Quando a gente fala da emoção e quando a gente fala da nossa mente, eu estou trabalhando ali com aspectos da nossa personalidade, certo? Essa mente que a gente está falando aqui é uma mente, digamos assim, a mente dos desejos, é uma mente mais humanizada, certo? Então, essa mente, ela é limitada, mas nós pertencemos a algo maior, que é esse algo que eu quero trazer para você, que é o aspecto espiritual de cada um, certo? Então, o que eu trouxe aqui importante? Porque espiritualidade dá para falar muita coisa, né, gente? Mas entender o seguinte, que nós não somos só um corpo, nós temos sim um lado espiritual, e que esse lado espiritual que nós temos, ele não está aqui para nos julgar, para nos criticar, para dizer que está certo, que está errado, para falar que você vai para o inferno. Não é isso que eu quero que você entenda com este caminho do prazer que eu estou colocando para você. Eu quero que você entenda que você não é só um corpo, para que você perceba que você pode vivenciar a sua vida com muito mais intensidade. Então vamos só entender aqui uma separaçãozinha que eu trouxe, que é a respeito da espiritualidade e da religião. A religião taxa o sexo como errado, né? Algumas aí ainda tem que casar virgem, não pode fazer sexo para sentir prazer, só pode fazer sexo para procriar. Isso ainda é dito, gente, até hoje, certo? Em outras já pode ali depois que casa, é permitido. Porém, o antes de casar, para todas essas religiões, a forma de se abordar o sexo é muito ruim, uma conotação de pecado, de errado, de sujo. E a gente cresce escutando essas coisas. A gente interage com o sexo dessa forma, certo? Então eu quero separar bem a espiritualidade aqui da religião, tá? Tem pessoas que pertencem a determinadas religiões e que têm uma espiritualidade, porque ela tem uma conexão com Deus que é dela. Tem pessoas que são espiritualizadas e não frequentam religião nenhuma. Assim como tem pessoas que têm religião e não têm espiritualidade nenhuma. Quando essa pessoa que é da religião está simplesmente apontando o dedo, criticando, falando, julgando, ela não tem espiritualidade, porque ela ainda não teve esse contato com algo a mais. Porque quem tem, gente, quem tem, está num patamar diferente. Quem tem já abriu mão dessa coisa de ficar dizendo que tá certo, que tá errado. Quem tem, tá buscando a sua própria conexão. E aí a vida dessa pessoa é um pouco mais leve, mais suave, tá? Então, olha só. A espiritualidade, ela busca trazer esse Deus, essa essência, esse todo, a fonte, para a nossa vivência, certo? E a religião, ela acaba levando Deus para uma vivência do sagrado, mas afastado da pessoa. Eu preciso fazer um monte de coisas aqui para poder chegar perto desse Deus. Então é um amor de Deus condicionado. Na espiritualidade não se vê dessa forma. Você tem Deus dentro de você. E você simplesmente precisa reconhecer isso e começar a sentir essa vivência, tá? Então, ó, a religião, ela tem a questão da instituição, a voz é exterior, alguém está falando para você o que você precisa fazer, o que você precisa não fazer, né? O que é certo, o que é errado.
Tem regras, tem dogmas, tem proibições, tem crenças. Isso é a religião, tá? A espiritualidade, ela é livre, ela é criativa, é uma vivência, é você perceber o toque divino, é você simplesmente através da sua intuição, que é Deus falando com você, perceber a vida. Então olha como é diferente a pessoa que tem que sente prazer sexual voltada para as questões e regras religiosas e a pessoa que sente prazer sexual que já desenvolveu a sua espiritualidade. Você consegue perceber? É diferente. Porque quando você sente prazer de uma forma livre, sabendo que você não é só um corpo, mas que você pertence a algo maior e você respeita esse algo maior, é diferente de quando eu vou para a cama com meu marido, mas eu fico cheia de reservas, porque isso não pode, porque eu escutei, porque é errado. As pessoas crescem ouvindo isso. E aí tem gente que fala assim, Gleice, mas isso que você está falando, depois que casa em algumas religiões é permitido. Gente, as crenças não mudam porque eu mudei o meu estado civil. Não mudam. Quantos casais eu atendo aqui que agora estão casados, com papel passado, tudo bonitinho, como manda o figurino, mas a mulher ou o homem tem dificuldade, porque passou a vida, cresceu com essa dinâmica. Então dá muito mais trabalho eu tirar essas crenças que estão ali, atrapalhando a minha vida. Então é isso que eu quero que você entenda. E quando desde o início você já busca esse seu contato real e seu contato com Deus, você não vai ter esse tipo de problema. Certo? Porque quando nós humanizamos Deus, a gente tem problema. Quando a gente humaniza Deus, Deus é um homem, né? É uma figura masculina, ele é mesquinho, ele é vingativo, ele é ciumento e ele pune. A gente está falando de Deus ou está falando da gente mesmo? Então isso é humanizar Deus. A gente precisa ter uma concepção de Deus como algo muito maior do que isso, né? Outro dia eu perguntei para uma cliente minha, que é exatamente esse perfil que eu tô falando para você, de uma criação extremamente religiosa, hoje está casada, mas ela não consegue se entregar dentro do casamento. E aí, graças a Deus, eles já estão fazendo terapia, né? E ela, Gleice, eu tenho a impressão que Deus está ali com um caderno anotando as coisas que eu tô fazendo de errado. Olha a concepção de Deus, gente, que está ali com um caderno anotando as coisas que eu estou fazendo de errado. Um ser que é só amor, que é só compaixão, que criou tudo isso, vários universos, tá ali na minha frente, do meu lado, anotando o que eu tô fazendo de errado. A gente tá falando de pessoas humanas. É o ser humano que tem essa característica, não é Deus. Então eu preciso começar a ter intimidade com Ele para que eu perceba que o meu corpo, que eu estou aqui vivenciando uma experiência humana, mas que essa experiência humana pode ser simplesmente leve. Pode ser uma experiência prazerosa, não precisa ter esta ritualística do que é certo, do que é errado. Lá no íntimo, nós temos essa informação. A gente não nasce sem informação, todos nós temos, gente. Todos nós temos. Basta ouvir a fonte, tá? Então, o que faz essa ligação, digamos assim, deste aspecto corpo com o aspecto espiritual? Digamos que o corpo está aqui e o parte espiritual está aqui. O que faz um ligar com o outro? Como eu sei que eu estou alinhada um com o outro? Então, olha só. Quando você está vivenciando a sua vida e você está sentindo leveza e você está sentindo, é amor que você sente, você não sabe do que você sente, é um sentimento de alegria, um sentimento de paz realmente. Você está alinhado com o seu aspecto espiritual. Quando você desalinha? Quando eu começo a ter problemas, porque eu, enquanto corpo, quero resolver os problemas, aí eu vou ter muito mais problema. Entendeu? A gente dificilmente consegue resolver um problema do corpo sozinho se não estiver conectado com o seu aspecto espiritual. O espírito, ele não sai, ele não fica por aí, beleza, o espírito da Gleice vai agora lá no
no espírito de porco. Não, ele está aqui comigo. Eu, com o meu ego, é que me desligo dele. Então, quando eu me desligo, aí eu quero sentir prazer de qualquer jeito. Aí eu não valorizo o corpo nem a outra pessoa que está comigo. Aí eu fico viciada em pornografia. Aí eu fico viciada em me masturbar. Porque eu estou fugindo de alguma coisa que eu nem sei o que é. Eu fico só um corpo vagando por aí. Quando eu estou conectado, quando eu vou fazer sexo, é tudo muito mais intenso, é tudo muito mais suave e tem muito mais prazer. Não tem rótulos, não tem culpa, não tem preconceito, simplesmente você se entrega e acontece. Então, quando você está sentindo sofrimento, está desalinhado. Isso é fato. Quando você percebe a vida, mesmo com as dificuldades, de uma forma mais leve, você está alinhado com o seu aspecto espiritual, tá bom? Então, observa dentro aí da sua relação sexual. Como é que você percebe essa relação sexual? Como uma relação que acontece de forma natural, é saudável, é prazerosa, eu chego ao orgasmo de uma forma muito mais tranquila. É assim que eu percebo? Então, eu tô aqui, ó, grudada no meu aspecto espiritual. Não, eu não percebo isso. Eu percebo que é meio por obrigação, eu não gosto muito. De uma certa forma, eu ainda acho que é errado, que eu não deveria fazer isso. Eu estou desconectada do meu lado espiritual. Então, por isso que é importante a gente entender os 5 caminhos e começar a trilhar esses caminhos, certo? Porque só quando você tiver por inteiro e integral é que a sua percepção de prazer vai ser real. Vai ser realmente a percepção de prazer com tudo que você tem direito, com o seu eu verdadeiro, tá bom? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente precisa falar sobre a questão do seu eu superior, que é o seu lado espiritual, né? Que nós temos, que é essa fonte que nos nutre, que nos orienta, que a gente tem acesso, e esse acesso é feito através da nossa mente. A mente é sempre o portal entre esses dois mundos, né? Tá aqui, ó. Então, quando eu quero me conectar com a fonte, eu vou usar a minha mente, e quando eu desligo a minha mente, eu fico simplesmente no meu corpo, certo? Mas a mente é que faz essa questão desse portal. Por isso que ela é realmente um dos caminhos, e quanto mais eu entendo a minha mente, quanto mais eu entendo essa dinâmica, mais prazer eu consigo sentir, tá bom? Outra questão é a respeito da nossa... Por exemplo, quando você fala assim, então na oração eu busco essa espiritualidade. Ok, busca sim. Só que a diferença é que quando você faz uma oração, normalmente você fala. Quando você silencia, você escuta. Então, a gente não precisa dizer nada para Deus. O que a gente vai falar, pensar e dizer que ele já não saiba? A gente nem precisa dizer nada. A gente precisa de vez em quando silenciar simplesmente para ouvir. Escuta a sua intuição. Quantas vezes ela já lhe falou que isso não estava certo? Quantas vezes ela já lhe falou que esse não era o caminho? Quantas vezes ela já te mostrou que esse não era um relacionamento, não era a pessoa, não era o emprego, não era assim que era para ser feito, e a gente simplesmente ignora. E aí, mas por que Deus não me dá uma prova? Por que não sei o que? Tá falando com você diretamente para você, você não está escutando. Outro dia, foi muito interessante, eu atendi uma mulher e ela veio porque, segundo ela estava com problemas no relacionamento dela, né? Só que quando ela veio falar sobre o relacionamento, ela me procurou por conta do relacionamento. Mas quando ela chegou aqui, ela não tinha um problema com o relacionamento, ela tinha um problema com o filho. E esse problema com o filho estava gerando problemas com toda a família, inclusive com o parceiro dela. Mas a fala dela que me chamou a atenção foi a seguinte: eu oro todo dia pedindo a Deus para resolver o meu problema, buscando uma solução. O que eu faço, meu Deus? Por que está acontecendo assim? Estou me afastando do meu marido, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falando para ela que ela estava buscando a solução no lugar errado, né? Aí eu falei para ela assim, tá, beleza, você fez isso tudo, você pediu para Deus, e você acha que como é que ele vai te ajudar? Você acha que quem te trouxe aqui? O que eu estou falando para você, você acha que você precisava ouvir? Porque a gente pede a intervenção divina, mas na hora que a intervenção vem, eu simplesmente não quero. Eu quero que seja uma intervenção do jeito que eu quero.
né? Estou com um problema no meu relacionamento, eu peço a Deus para poder resolver aquilo. Mas na minha cabeça humana limitada é para resolver colocando juízo na cabeça do meu marido e não me mudando. Então, enquanto eu começar, enquanto eu tiver essa concepção do lado divino, minha vida vai estar sempre limitado. O divino não pensa como nós, gente, não tem como. Nós somos humanos, somos limitados. Ele é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Então eu não posso basear os pensamentos de Deus nos meus, porque nunca vai ser igual, nunca. Então eu preciso começar a tirar dele essas características humanas. Quando eu pedir uma solução, que eu aceite as soluções que virão, porque elas podem ser de acordo com o meu desejo e elas podem ser de acordo com qualquer outra coisa. Quantas mulheres eu atendo aqui pedindo a Deus que tire o desejo sexual do marido. Olha que absurdo. Tire o desejo sexual do meu marido. Por quê? Porque ele quer sexo todo dia e eu não tenho vontade. Então por que a oração dela não é: Senhor, tire de mim as minhas crenças para que eu possa vivenciar o sexo no meu casamento? Não, ela quer que Deus faça uma mudança no outro porque ela não quer mudar. E aí eu vou estar sempre do mesmo jeito. Aí eu faço as minhas campanhas, eu faço jejum, eu faço penitência, eu faço um monte de coisas e nada acontece. Porque eu estou buscando a mudança no lugar errado. Certo? Então por isso que é importante a gente entender essa fonte, essa conexão e começar a fazer as correções necessárias dentro da minha vida através de mim. Não tem como eu mudar o outro. Olha, eu estou falando com você, você está me vendo no seu celular, mas eu estou me vendo falando com você. Se eu levanto a mão direita, eu levanto a mão direita. Então se eu quiser, por exemplo, tá sujo aqui, tá sujo na bochecha da Glícia, eu não posso ir lá na imagem do celular e limpar, eu tenho que limpar em mim. Então como eu acho que quando eu quero alguma mudança no meu casamento, na parte sexual, eu tenho que mudar o outro? Tá errado. Está errado. É a mesma coisa algumas mães que vêm, porque acaba que é uma terapia rápida, né? Mas como eu trabalho 5 caminhos, não tem como eu trabalhar o aspecto sexual sem entrar na sua vida como um todo, porque a gente dá uma chacoalhada geral. E aí essas mulheres descobrem depois de algum tempo que no aspecto mãe também elas não estão muito legais. Ah, é porque meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho é bagunceiro, meu filho não sei o quê, meu filho grita, meu filho... É uma lista de coisas ruins ali em relação ao filho. Mas o que essa mulher está querendo é o quê? Aí elas ainda perguntam: você atende filhos, você atende adolescentes e tal? Em alguns casos eu atendo, mas o meu foco é mais relacionamento, né? E eu falo isso para elas. Mas o que ela não percebeu é que ela, enquanto mãe, precisa mudar. Porque se eu continuar tendo o mesmo comportamento que eu estou tendo como mãe hoje, o meu filho vai ter o mesmo reflexo. Porque o outro está sempre refletindo alguma coisa minha. As minhas inseguranças, as minhas raivas, o meu desinteresse pela vida, certo? Outro dia uma mãe falou para mim assim: eu ensino muito a minha filha a estudar, porque precisa estudar para crescer na vida, aquele discurso todo que a gente escuta. Bacana, certo? Mas a sua filha já te viu estudando? Você estuda na frente dela, ela já viu você lendo um livro. Ou ela te vê sempre reclamando na frente do celular, descuidada, desleixada, né? Uma mulher que aparentemente é amarga e aí exigindo dela um comportamento que você não tem. Aí ela ficou calada assim e falou assim: acho que tá incoerente. Porque você começa a cobrar das pessoas algo que você acha que ela precisa ter para ser feliz, só que você não tem. Então você também não é feliz. Porque se o outro precisa daquilo para ser feliz, por que você ainda não desenvolveu aquilo? Então desenvolva. Quer que o seu filho te obedeça, seja uma mãe realmente por inteira. Trabalhe esses 5 caminhos do prazer, gente. Quando eu falo do prazer, por ser sexóloga, a gente associa sempre a questão sexual, mas são 5 caminhos do prazer para a vida. Se você entende melhor sua mente, se você entende melhor suas emoções, se você começa a equilibrar sua energia, se você trabalha o seu lado físico, o seu corpo, se você trabalha o seu aspecto espiritual, você vai ser uma pessoa melhor
uma pessoa melhor em todos os aspectos falando, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro na cama, como mãe, como mulher, você vai ser uma pessoa melhor, porque você já entendeu um pouco mais a dinâmica da vida e você busca essa experiência, se experimentar dessa forma em tudo que você faz. Aí uma vez eu fui fazer uma palestra, né, que era pro Dia da Mulher, e uma mulher perguntou assim: Glícia, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Né? Eu trabalho o dia todo fora, e aí eu chego em casa e às vezes não dá nem tempo de educar e tudo mais. Quando esta mulher está olhando a vida dela deste princípio de fora para dentro, ela vai ver essas limitações. Quando ela entende que é de dentro para fora, se ela ficar com o filho dela uma hora que seja, ele vai senti-la por inteiro, certo? E aí, nessa conexão de estar por inteiro, ele vai sentir muito mais amor, mais carinho. Ela vai poder fazer as correções, porque ela está ali. Olha, eu ouvi outro dia de uma mãe falando que na casa dela, né, o ritual de dormir é 11h30 à noite, porque o marido chegava em casa tarde e queria por tudo ficar com os filhos antes de dormir, certo? Olha o egoísmo deste pai, gente. Olha o egoísmo desse pai. Ao invés dele fazer um outro horário onde a criança possa ter um ritual saudável para ela, ele prejudicava os próprios filhos porque ele queria ser pai na hora que ele podia. Não funciona assim. Você precisa ser mãe e pai o período integral. E a hora que os seus filhos, a rotina dele, você que é mãe e que é pai, precisa respeitar. Ah, eu não vejo meu filho. Procure uma outra forma. Não deixa a criança acordada, estressada, fica mal-humorada, perde sono, acorda mais tarde, se prejudica toda porque você não conseguiu ainda uma rotina para você. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu encontro esses 5 caminhos, esse tipo de egoísmo dentro da sua casa vai parar de existir. Porque você vai passar, quando você estiver com aquela criança acordada, a ser o melhor pai possível, dentro do aspecto do amor, dentro do aspecto da energia, dentro do aspecto do controle emocional. Você não fica mostrando para ele que tem que ser do seu jeito. Não, tem que ser do jeito que é certo. O que é certo, é certo. O que é certo para mim, né? É certo para você, é certo para o pai e é certo para o filho. Os pais não podem se colocar acima de tudo e de todos, porque são pais. Tá errado. Você e ele tem que obedecer a mesma regra, a mesma lei. Aí vai fazer sentido na cabecinha do seu filho. Ah, tá bom. A minha mãe e meu pai, eles também fazem isso. Então eu entendo, eu tô aprendendo observando. Eu não tô aprendendo de ouvir falar, certo? E aí você passa a ser coerente e vai ter uma dinâmica totalmente diferente em relação à criação dos seus filhos também. Então quando você descobre, você pratica os 5 caminhos, você melhora como um todo, entendeu? Então, olha, tem várias formas, tem vários jeitos de você buscar por essa conexão espiritual, certo? Se você já tem uma religião, busca essa conexão espiritual, não através da religião, mas que você use ali aquele meio para você ter uma conexão maior com Deus. Então tem que ser você e ele, não pode ter intermediário. Ah, eu vou pedir para o pastor orar para eu poder desenvolver minha espiritualidade. Não funciona. É você quem tem que buscar. É individual, gente. Você desenvolve não significa que o outro que está na mesma casa, no mesmo espaço vai desenvolver, porque é uma busca individual. É igual respirar. Eu não posso respirar por você e você não pode respirar por mim. É individual. Essa conexão com algo maior precisa ser individualizada, tá bom? E aí não significa que precisa ser através da dor, nem que você tenha que fazer rituais, não. A forma que eu acho mais fácil de me conectar, de sentir, né, esse lado espiritual mais aflorado, para mim, Glícia, é através da meditação, onde eu simplesmente vou silenciar minha mente, não fico falando, tagarelando nada, e através da contemplação. Você ir a algum lugar da natureza e você contemplar as coisas que ele criou. Então, de repente, ver o sol nascendo, ver o sol se pondo, ouvir o barulho de uma água, olhar para uma cachoeira, olhar para o seu filho e contemplar ali a beleza da vida, crescendo, saudável, brincando, né? Criança é extremamente verdadeira. E quando você contempla uma criança, isso me deu vontade de chorar. Isso traz pra gente
uma sensação de paz, de plenitude, de felicidade. E aí você vivencia a sua vida fora da cama ou na cama diferente, com mais intensidade, com você sendo por inteira. Aí você tem muito mais interesse, né, nas coisas boas que estão acontecendo. Você tira o seu olhar do ruim e passa a olhar as coisas boas. Então, a vida precisa ser vivenciada de forma plena, não fragmentada, não desconectada, não um pedaço aqui, um pedaço ali, mas pleno e integral, certo? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui, que quando eu me empolgo falando, eu falo muito, né? Deixa eu olhar minha hora aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Essa live vai ficar gravada para que vocês possam assistir esse conteúdo, porque é importante a gente trilhar esses 5 caminhos do prazer, né? Então, quais são os 5 caminhos, Glícia? Mente, emoções, energia, corpo e espiritualidade. Se eu for uma pessoa que eu me julgo espiritualista ou espiritual e eu só vivo criticando e olhando os outros, eu não sou espiritual, tá? Não sou, porque quem sente essa conexão com Deus não tem necessidade nenhuma de ficar julgando os outros, porque já entendeu que todos nós somos iguais. Então, se você ainda está buscando justificar seu comportamento através de um Deus humanizado, tá faltando desenvolver esse lado espiritual. Porque na hora que você começar a sentir, você vai se perceber uma pessoa mais leve no processo. O seu olhar para o seu marido vai mudar. O seu olhar para o sexo vai mudar. O seu olhar para a criação dos seus filhos irá mudar. Porque antes de você fazer qualquer coisa, você se conecta ali com a sua fonte. E aí as suas decisões serão mais acertadas. Tá bom? Bom, meus amores, era isso que eu queria passar para vocês nessa semana aí. Nós ainda vamos estar entrando mais nesses assuntos ao longo das minhas postagens aqui no Instagram, lá no YouTube, porque eu acredito que a sexualidade precisa ser vivenciada desta forma, tá? E é assim que eu quero ensinar para as pessoas que estão me seguindo, é assim que eu quero passar para outras pessoas, outras mulheres, outros homens, viverem a plenitude do prazer a dois, realmente estando ali por inteiro, certo? Então, olha, na próxima semana nós vamos voltar lá aquelas lives normais, que é uma vez por semana, mas essa semana era especial, porque normalmente eu só trato desses caminhos aqui no consultório. E aí alguém falou assim, Glícia, por que você não fala o que é esse integral? Por que você... as pessoas precisam saber que é algo muito mais profundo. Eu falei, você tá certa, então não adianta ficar só guardando aqui não, deixa eu falar para mais pessoas. Então, por isso que essa semana a gente resolveu aí trazer cada dia um pedacinho destes caminhos para que você possa realmente entender e começar a moldar a sua vida de uma outra forma, mais leve, mais suave e muito mais prazerosa, né, gente? Certo? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima semana. Beijo!